Deus que nos guarda de tropeçar. Oramos a oração do Pai Nosso, pedindo a Ele que não nos deixe cair em tentação. Esse Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. É sobre isso que vamos falar hoje, sobre o quarto ponto, que é: Deus pode nos salvar plenamente. Ele pode nos salvar completamente. Peço que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 15, do capítulo 5 de Romanos, que diz assim: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Amém? Parar para pensar nisso. O que é mais poderoso? O que Adão fez ou o que Jesus Cristo fez? Se o ato de Adão trouxe pecado e morte, o ato de Cristo traz santificação, justificação, absolvição e vida. Bem, meus amados irmãos, este é o quarto ponto. Todos podem ser salvos completamente, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem a abundância de graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Reinarão em vida. Assim como, ou muito mais que, se o pecado de Adão trouxe para nós uma consequência danosa, a ponto de nos levar a sermos escravos do pecado, e fez com que o pecado reinasse sobre nós, o ato de justiça de Cristo nos traz vitória sobre o pecado, para que nós possamos reinar em vida, e o pecado não terá domínio sobre vós. É o que diz a palavra de Deus. Porque Jesus não apenas perdoa pecados, mas também transforma vidas. Romanos 5, 8. Porque Jesus não apenas justifica, mas também regenera. 2 Coríntios 5, 17. Tito 3, versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas pela sua graça, Ele nos salvou, pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós abundantemente. Porque Jesus não apenas disse à mulher pega em flagrante adultério, eu não te condeno, mas Ele disse também, vá e não peques mais. Ele não só absolve, mas Ele também conduz a uma vida de santidade. Porque Jesus não apenas nos declara santos, mas Ele também nos torna santos. Porque Jesus não apenas nos livra da condenação do pecado, mas também nos livra do domínio do pecado, conforme já citei, Romanos 6, 14, e o pecado não terá mais domínio sobre vós. Porque Jesus não apenas é Salvador, mas também é Senhor. Meus irmãos, tenho meditado tanto sobre isso, sobre o senhorio de Jesus Cristo. O que é chamar a Jesus de Senhor? Ele é Senhor das nossas vidas. Quem é que manda em nós? O pecado não reine mais nos vossos corpos mortais.
quem deve reinar é o Senhor Jesus. Ele é Senhor, e se Ele é Senhor, devemos a Ele obediência. Porque não apenas Jesus nos convida a crer, mas também nos conclama ao arrependimento. Eu não acredito absolutamente que haja possibilidade de alguém ser salvo sem o arrependimento. O arrependimento é uma condição para a salvação, tanto quanto a fé. Nós devemos crer, mas devemos nos arrepender. Aliás, antes da vinda de Cristo, foi necessário que viesse João Batista, preparando o caminho do Senhor. A voz que clamava no deserto, preparando o caminho do Senhor, foi a voz de João Batista, pregando uma mensagem de arrependimento, antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Quando Jesus veio, Ele veio depois, exatamente, imediatamente, na sequência de João Batista. Portanto, a palavra de arrependimento foi uma palavra de arrependimento, uma conclamação ao arrependimento, uma palavra que saiu da boca de João Batista, preparando o caminho para Cristo, para a salvação que vem em Jesus Cristo. E o próprio Evangelho, em diversas ocasiões, passagens, nos conclama ao arrependimento. Arrependei-vos dos vossos pecados, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor. Porque não basta apenas crer, é necessário obedecer. Porque não basta ser crente, é necessário ser discípulo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ser discípulo é uma condição para ser cristão, para ser salvo. Tem gente que prega e ensina que uma coisa é ser discípulo, outra coisa é ser salvo. E eu não acredito absolutamente que possamos divorciar, separar, fazer essa dicotomia entre cristão e discípulo. Ser cristão é também ser discípulo. Porque não basta receber o amor de Deus, é necessário também amar, concorda? E aqui tem muitos textos bíblicos que tratam desse assunto. Porque não basta apenas receber o perdão, é necessário também perdoar. Lembram da parábola do grande credor? Um homem devia muito para ele, não tinha com que pagar, e pediu perdão, pediu misericórdia, recebeu o perdão, seguiu o seu caminho, encontrou no seu caminho alguém que lhe devia, e esse também não tinha com que pagar, e pediu perdão, e ele não foi misericordioso, não ofereceu perdão, tendo acabado de receber grande perdão, não foi capaz de ministrar o perdão na sequência. O que aconteceu? O Senhor, o supremo credor, ao saber do acontecido, pede conta e chama o homem de volta e fala: olha o que você foi capaz de fazer, eu te dei perdão e você não deu perdão, por conta disso, o perdão que eu te dei eu retiro. Isso é muito sério, né? Deus pode retirar o perdão que deu, Deus pode retirar a salvação que concedeu. Bem, é o que diz a parábola. Então, perdão recebido deve se converter em perdão ministrado aos outros. Amor recebido precisa convergir para amor que se espalha, que alcança em atos de amor. Porque todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João 3,9. Porque já estou crucificado com Cristo e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2,20. Porque quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, para desfazer o que Adão fez. Porque fomos ensinados a orar para que a vontade de Deus se faça na terra, assim como ela é feita no céu. Porque devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Porque Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Porque somos transformados em sua imagem com maior glória de sempre, que vem do Senhor, que é o Espírito, 2 Coríntios 3,18. Porque não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos renovar a nossa mente para experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação.
Quanto texto falando de santificação, falando de ética cristã. Você sabia que a maior parte do Novo Testamento trata desse assunto? É só buscar e procurar. A maior parte do conteúdo das epístolas, a maior parte do conteúdo do ensino de Jesus trata de questões éticas ou de questões da santidade de vida. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Porque bem-aventurados são os limpos de coração, pois esses são os que verão ao Senhor. Os limpos de coração. Porque devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Porque devemos ser aperfeiçoados até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E isto é para aqui e agora, é no tempo presente, gente, não é no porvir. Se fosse no porvir, por que tantas prescrições de santidade na Bíblia? Que fossem reservadas para a nossa Bíblia da eternidade e não para a nossa Bíblia de aqui e agora, concorda? Porque devemos nos despir do velho homem que se corrompe pelas suas concupiscências, pelas concupiscências do engano, e devemos nos revestir do novo homem que é segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 22 a 24. Porque Deus nos concedeu todas as condições necessárias para a vida e a piedade, segundo Pedro 1, 3, para vivermos como filhos de Deus e para escaparmos da corrupção deste mundo. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. E terminando, porque Jesus não apenas nos exorta a sermos santos, como diz Mateus 5, 48, sede santos como é santo o vosso Pai que está nos céus, mas também nos capacita para uma vida de santidade, nos concedendo o dom do Espírito. Lembra da promessa feita já no Antigo Testamento, falando de um dia futuro que já chegou, que chegou em Pentecostes, que chegou na igreja. E ele falava: olha, eu vou pegar o coração de pedra de vocês e vou transformar em coração de carne. Eu vou colocar um novo Espírito dentro de vocês, para que vocês possam me obedecer e me seguir. Bem, isso se cumpriu. Recebemos o dom do Espírito Santo, recebemos um novo coração, está lá em Ezequiel 36, 26. Recebemos também a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Porque o apóstolo Paulo diz: temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16, a mente de Cristo, e não a mente do capeta. A nossa mente não pode estar poluída, a nossa mente não pode estar dominada por pensamentos pecaminosos, por maldades, por conspirações, por ervas daninhas. Temos a mente de Cristo e o amor de Deus que é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que Ele nos outorgou, Romanos 5,5, e participamos, como diz Pedro na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 4, da natureza divina, e recebemos toda a armadura de Deus. E as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Cristo para desbaratar exércitos, para derrubar muralhas, fortalezas e levar todo o pensamento cativo diante de Deus. Isso é poderoso. O nosso Deus é poderoso. Eu acredito que se o inimigo tem poder, é incomparável o poder de Jesus Cristo. Então, experimentemos o poder de Deus em nossas vidas, seu grande amor e a obra que Ele realiza de santificação em nossos corações, para que possamos dar bom testemunho de Cristo em todo o tempo.